Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Pelicano. Nós estamos no nosso terceiro episódio e nós estamos aqui mais uma vez nessa mesa. Não estou sozinha, estou com a minha co-host Mary. Seja bem-vinda, Mary. Olá, muito obrigada. Seja bem-vindo você também que está nos assistindo agora. E nesse dia nós estamos aqui com duas presenças muito ilustres, né? Mas antes de falar das presenças, nós vamos falar do patrocinador. Dos nossos patrocinadores. Só um minutinho. É um oferecimento de... Um oferecimento de Renove Concept, vestindo mulheres de todas as idades, com estilo, conforto e bom gosto. Envios para todo o Brasil. E também deixar o nosso agradecimento a um patrocinador especial que quis se manter no anonimato, mas que fez a diferença aqui para esse episódio estar acontecendo. Muito obrigada. Deus os abençoe. E nós estamos aqui fingindo costume, né? Como se nós já fôssemos experientes, fôssemos profissionais, mas nós estamos no terceiro episódio, né? Exatamente. Então, assim, o nosso sobrenome é Atrevimento. Né? Mas estamos aqui com a cara e com a coragem, né, Mary? Exatamente. E mas é de nervoso. E nesse dia é com muita alegria que nós recebemos duas pessoas muito importantes para a nossa comunidade, né? Exato. Eles são dois irmãos e não só dividem o mesmo laço familiar, como também compartilham do mesmo chamado, gente. Eles vivem uma espiritualidade franciscana que eu, particularmente, estou muito ansiosa para conhecer mais detalhes. Com vocês, Frei Benjamin e Frei Timóteo. Sejam bem-vindos. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre bom revê-las, né, depois de um tempinho longe. É bom estar de volta aqui na nossa terra, estar de volta vendo vocês. Né, e é gratificante poder estar aqui e poder partilhar um pouco de nossa vida. Muito bom. Primeiramente, paz e bem. Paz e nosso bem. cumprimento franciscano. Também é uma alegria imensa estar aqui compartilhando esse momento com vocês, com a comunidade Fiel Pelicano, que foi muito importante aí na nossa caminhada, na nossa vida, não só na minha e na do meu irmão, como também de toda a minha família. E fazer esse bate-papo com vocês vai ser uma experiência muito boa. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, meninos. Sejam muito bem-vindos. Sua bênção, Frei. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Sua bênção também. Deus abençoe. Amém. Eles são meninos queridos do nosso coração, né? Passaram pela comunidade há muitos anos atrás, fazendo os nossos retiros, né? E é a primeira vez que eu os vejo como freis, né? A última vez que eu vi pessoalmente esses meninos, eu os chamava de João e Natan. Né? Então, hoje estou aqui treinando, não é João e Natan, é Frei Benjamin e Frei Timóteo. Frei Benjamin e Frei Timóteo. E aí nós gostaríamos de começar esse podcast pedindo para vocês falarem um pouco sobre a fraternidade, né? O nome, aonde se localiza, a atividade missionária, né? Porque, na verdade, o que nós sabemos da fraternidade dos meninos é através do Frei Joel, né? E depois nós falamos sobre ele, né? Que foi uma grande pessoa nessa descoberta vocacional, né? Sim. Mas antes de falar dele, nos fale da fraternidade, o nome, onde ele se localiza, para o pessoal de casa também estar conhecendo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do nome, do nosso chamado, o nosso carisma, a nossa espiritualidade. E o Frei Benjamin, ele fica com a parte das missões, das obras, aquilo que nós fazemos na prática. A fraternidade de São Francisco de Assis na Providência de Deus, ela nasce com o objetivo de ir ao encontro dos leprosos dos dias de hoje. Lá atrás, no ano de 85, quando, na época, Padre Nélio Belotti, o nosso fundador, fez o seminário diocesano, se ordenou sacerdote, ele sentia, desde pequeno, uma inquietação e uma proximidade pelo carisma de São Francisco, por aquilo que São Francisco deixou aqui nessa terra. E ele sempre teve uma inquietação de ir ao encontro dos leprosos, né, dos rancenianos, como nós conhecemos hoje. E ele sempre foi cultivando esse chamado dentro do coração dele, mesmo dentro da diocese, mesmo estudando para ser sacerdote. Em conversas que ele acabou tendo com bispos, com padres, um caminho de discernimento que ele foi fazendo junto com a igreja, em unidade com a igreja, ele foi tendo o discernimento de que nos dias de hoje, os leprosos, os rancenianos, já não eram mais, né, excluídos como eram naquela época.
Na época de São Francisco, os leprosos eles eram colocados à margem da sociedade, fora dos muros da cidade. Porque na Idade Média existiam os feudos, né? As cidades eram cercadas por muros e naquela época, quem estava com lepra, com hanseníase, era colocado fora dos muros. Então, hoje, atualmente, existe o tratamento para lepra, para hanseníase. Então já não existe mais essa separação. Claro, tem todos os cuidados, todo o distanciamento, os cuidados necessários para cuidar de quem está com a doença, mas já não existe mais uma exclusão. Então, vivendo um processo de discernimento com a igreja, com os bispos e com os padres, o Padre Nélio, né, hoje o nosso Frei Francisco, eles chegaram à conclusão de que quais seriam os leprosos dos dias de hoje, quais seriam os excluídos, os marginalizados que nós teríamos que ir ao encontro enquanto fraternidade de São Francisco de Assis na providência de Deus nos dias de hoje. Então vem a ideia, né? A ideia não, né? Mas a inspiração de que os leprosos dos dias de hoje seriam principalmente, né? Porque esse é o primeiro chamado, a essência mais íntima do nosso carisma, que são os dependentes químicos de álcool e drogas. Então, esses são os leprosos por excelência, digamos assim, que nós buscamos atender. Tanto que a nossa essência, né, é o tratamento da dependência química. A nossa fraternidade ela nasce junto com o nascimento de uma comunidade terapêutica, que nós não costumamos chamar de clínica, né, porque nós não gostamos dessa lógica de clínica. Nós chamamos de lar, de casa. Tanto é que isso se reflete até na nossa estrutura. Né? As estruturas das nossas comunidades terapêuticas são estruturas de casa. Claro, adaptada com todas as exigências que a vigilância sanitária pede, os bombeiros pedem, toda essa parte, né, mais burocrática, mais de lei que eles pedem, mas a gente adapta isso no molde de uma casa, para que isso também manifeste e exprima o nosso modo de trabalhar a dependência química, né, o nosso modo de acolher, porque uma das características do franciscano é o acolhimento. São Francisco ele sempre zelava pelo acolhimento e pela caridade, né, na hora de receber visitas, de receber pessoas. Então, a Fraternidade de São Francisco de Assis ela tem essa via, né, primordial, que é o tratamento da dependência química, mas que, conforme toda a história, ao passar dos tempos, ao passar dos anos, foi se estendendo aí principalmente para a área da saúde, para hospitais, para albergues, para casas de acolhida de morador de rua. Isso que eu ia justamente perguntar para você, Frei, porque assim, nós, pelo menos nossa comunidade, conheceu a fraternidade através do Frei Joel, que nos mostrou o barco Papa Francisco, né? Que faz um trabalho de assistência aos ribeirinhos do Amazonas, né? Então, eu acredito que seja uma fraternidade que também abranja outras atividades, não apenas o trabalho com os dependentes, né? Quais outras atividades que... Sim, um lema que norteia os nossos trabalhos é estar a serviço da vida. Todas as nossas missões, tudo aquilo que a gente faz, né, estar a serviço da vida, favorecendo a vida ao próximo. Não só a vida física, mas a espiritual também. Né? Então, as nossas obras hoje, elas se espalham por todo o nosso país. Né? Temos mais de 74 obras. Uau. Né, em todo o território, contendo hospitais, albergues, casas de recuperação, né, o Bom Prato também, lá na cidade de São José do Rio Preto. O que é o Bom Prato? É aquele restaurante popular do governo. Né, legal. nós administramos. Bacana. Lá em São José do Rio Preto, esse Bom Prato. Né, e favorecendo principalmente aqueles que são mais necessitados. Né? 74 obras. Sim. É obra, hein? Bastante. Meu Deus. Até então temos mais obras do que frades. Esse é um desafio. Isso que eu ia perguntar. Acaba Quantos frades tem? Temos em torno de 70 frades hoje. Nossa, é um frade por obra. Então, Mais ou menos É um frade por obra. se desdobrar. Tem que se desdobrar para fazer a missão acontecer, né? Mas a graça e a ação de Deus nunca desampara a gente. Não é à toa que o nosso sobrenome
é Na na providência de Deus. Ah, É porque só a nós- providência de Deus. é só a providência de Só. Deus para fazer isso acontecer. Aham, A gente somos servos, né? Nos colocamos a serviço da vida. Quem faz acontecer, o grande autor de tudo isso, é o nosso Deus, né? Que se esconde, como vai falar, né, a teoria do Éden. É um Deus que se esconde, mas é Ele que faz acontecer. E aí, na prática, como que faz para fazer acontecer 74 obras em 70 membros? Como que isso acontece? Explica para nós, Temos Frei. que nos desdobrar, literalmente. Às vezes acaba sobrecarregando, Sim. né? Mas é a nossa missão, é aquilo que a gente escolheu, né, de vida, e a gente tem que abraçar, né? É o se doar todos os dias por inteiro, né? O máximo que puder. Imagino que tenham mais voluntários, assim, leigos que Sim, ajudem. nas nossas obras, é importante ressaltar isso que você comentou, Maria, que não é somente os religiosos, né? A fraternidade, ela não trabalha sozinho. Nós chamamos Associação e Fraternidade, lá em São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Tá. A associação seria o ramo leigo, pode-se dizer, que administra as obras. Entendi. Certo. Né? A parte mais pensante, né? Sim. Mais O Frei por Francisco trás. gosta de colocar a associação como o cérebro e a fraternidade como o coração. Ai, que lindo. Né? É a presença dos leigos que nos ajudam na administração e nós que levamos o carisma e o amor franciscano nas obras, né? Dando a nossa característica, a nossa espiritualidade, que é justamente viver na providência, né? E estar a serviço da vida. E isso é muito importante, né, Frei? Porque senão essa demanda tão grande pode levar, de repente, vocês a caírem num ativismo, Sim, muito sem fácil. dúvidas. né? Muito fácil. E vocês perderem a essência da espiritualidade e se tornarem uma instituição filantrópica, Sim. né? Então, é muito, muito interessante essa questão, né? Então, os leigos são o cérebro e nós somos o coração. Porque nós temos que guardar, né, esse carisma e essa espiritualidade, porque se tem uma forma da gente fugir de Deus, eu aprendi isso recentemente. Se tem uma forma da gente fugir de Deus, é trabalhando para Deus. Né? Porque muitas vezes o ativismo faz a gente se perder de Deus, né? E muito fácil a gente pode cair nisso. É. É importante, nessa questão, a gente fazer memória de uma fala do cardeal Vantuan no 5 Pães e 2 Peixes, né? Que ele Nossa, fala maravilhoso. escolher Deus e não as obras de Deus. Não as obras de Deus. Antes justamente. Deus do que suas obras. E também o Frei Joel, né, que a gente comentou aqui no início do nosso podcast. O Frei Joel, ele nos deu um ensinamento muito valioso. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós estávamos em um retiro, né, no nosso eremitério, na cidade de Barretos. E o Frei Joel colocava que a vida do consagrado é como se fosse um barco e ela tivesse 2 remos. Um remo é a ação e o outro remo é a oração. Não tem como remar só com um ou só com outro. É os dois. Né? Então, é isso que esse é o nosso desafio. Né? A nossa grande missão, né, e proposta. É remar com esses 2 remos, da ação e da oração. Porque, como a Miriam colocou, é muito fácil a gente cair no ativismo. Muito fácil. E a gente se perde sem se ver, sem se perceber. Quando foi ver, a gente já afundou. Sim, um outro ponto que é muito importante também, para que a gente possa conseguir sustentar essas missões, é o religioso, no nosso carisma, ter a mentalidade de que ele não pode viver para ele mesmo. É a todo tempo viver para o próximo. Todas as ações, todas as palavras que se fala, né, o pensamento que se tem todos os dias ao levantar, é sempre para o próximo e nunca para si mesmo. Sim. Ô, Frei, e você falou de eremitério. Explica para nós o que é um eremitério. Bom, vamos voltar lá em São Francisco, então. Na época de São Francisco, eremitério, né, entre os franciscanos, o eremitério não era nada físico, não era uma estrutura, não era nada em termos de prédio, em termos de casa. Eremitério era um canto que os franciscanos tinham, um canto na natureza mesmo. Normalmente eram montanhas ou bosques,
que ficavam em regiões mais afastadas, que os frades se retiravam para um tempo maior de encontro com Deus, né? Um período maior da oração pessoal, né? do diálogo com Deus. E para também ouvir, né? Não só para rezar, para falar, mas pedir, mas também para ouvir aquilo que Deus inspirava e suscitava. Hoje em dia, né, nós, entre os franciscanos, o eremitério hoje em dia também se encontra numa região mais afastada, mas nós já temos estruturas, né? Então nós temos casa, nós não ficamos no meio da mata, ou numa montanha, né, como era antigamente. Então o eremitério hoje é um local que nós nos retiramos para termos esse encontro maior com o nosso Deus. Porque a questão do eremitério é a gente reavivar, inflamar e abastecer a nossa vida de oração. É a nossa vida de oração, não são momentos de oração. Esse é o X da questão. Porque eu não vou para o eremitério quando eu não estou bem ou quando eu preciso pedir um socorro para Deus. Não. Eu vou para o eremitério para ter uma experiência ainda mais íntima, ainda mais profunda com o nosso Deus, que eu já alimento no meu cotidiano. Então, nós buscarmos uma vida de oração e não momentos de oração. O eremitério ele entra mais nesse sentido, da gente fomentar e alimentar ainda mais essa vida de oração, que nós temos que lutar dia a dia nas nossas obras para se manter fiel e para fazer acontecer. E você tocou num assunto do livro, né, Frei? A respeito do Deus escondido. Então, a gente coloca lá, é uma expressão de São Tomás de Aquino, que ele usa na Suma Teológica, né? Ele coloca lá no Adoro Te Devote, aliás, né? Ele coloca essa expressão, o Deus escondido. E lá no livro a gente trabalha essa questão a partir da teoria do Éden, né? Então, nós fazemos uma releitura do Gênesis para entender a nossa vida, a nossa essência, a nossa identidade. E lá no livro eu coloco a respeito do ato de fuga de Adão, né? Então, lá no cenário do Éden, de Gênesis, Adão e Eva, com o pecado dentro de si, não suportam mais viverem no mesmo ambiente da face desvelada de Deus, que é santo, santo, santo. E, por isso, eles precisam, na verdade, fugir. Então, muita gente acha que Adão e Eva fugiu do paraíso, da presença de Deus, por vergonha. E, no livro, a gente coloca que, na verdade, foi uma ação involuntária, porque é como a gente estar diante do sol e não suportar aquela claridade. Então, o homem, com o pecado dentro de si, não suporta a face de Deus, sem véu, desvelada, Deus que é santo, 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 e por isso ele foge, se esconde. E o plano de salvação de Deus, que se inicia a partir daí, que é um plano de resgate, né, e que dura até hoje, ele culminará com a vinda gloriosa de Jesus, a sua segunda vinda, da qual ele irá instaurar aqui o novo céu e a nova terra, e nós viveremos novamente com Deus e o veremos face a face. Até lá, nós não conseguimos estar na presença de Deus sem véu. Não conseguimos porque todos nós temos pecado. Haja visto essa condição, Deus, por amar tanto o homem, ele faz o mesmo movimento que Adão. Ele se esconde, para que a gente possa estar na presença dele sem ser aniquilado pelo brilho da sua santidade e da sua glória, né? Então, essa, digamos assim, a teologia que São Tomás de Aquino coloca ali na Suma Teológica e que nós colocamos no livro, né? Deus está escondido em todas as coisas no mundo, exceto no pecado. Obviamente que a presença maior de Deus velada hoje no mundo é a Eucaristia, né? Isso é inegável. Mas Deus também está escondido no pobre. Deus está escondido no dependente químico. Deus está escondido no irmão, na família, em todas as coisas, inclusive na natureza, né? E até eu coloco no livro a respeito de São Francisco de Assis, porque ele tinha esse despertar contemplativo, né, do qual ele se emocionava com a presença de Deus na natureza, por exemplo, né? E aí que está, queridos freis, o grande desafio nosso, né, de conseguirmos unir essa
vida contemplativa, a qual todos nós somos chamados a viver, nessa loucura da nossa vida, né? Então, nós aqui, como leigas, né, com trabalho, com estudo, com N coisas, né, termos esse, como o Frei bem colocou aí, né, essa vida de oração. Então, essa vida de oração que faz com que o tempo todo eu esteja em oração. Teresa d'Ávila dizia assim, Deus está no meio das panelas. Né? Então, quando a gente entra nessa mentalidade de vida de oração, a dona de casa fazendo a comida, ela está em oração. Aquilo é oração. Né? Mas, para a nossa vida ser uma vida de oração, nós precisamos de momentos de oração. Sim. Então, assim, eu acredito que é o grande desafio para nós leigos, mas também para vocês, que fazem parte de uma fraternidade absolutamente missionária. Né? Então, assim, como que vocês hoje, na vida de vocês, assim, conseguem ter tempo para tudo? Né? Como que faz, Frei? Olha, é difícil você falar ter tempo para tudo, né? Mas a gente tenta se organizar, mas aí a gente já cai no que é o nosso carisma, na providência. A providência de Deus vem a hora que quer e quando quer. Então, a nossa rotina não tem algo fixo. Né? A nossa rotina é de acordo com aquilo que o dia vai nos pedir, que a situação vai nos pedir. Mas, para a gente poder manter essa vida de oração, a gente tem que olhar muito para São Francisco. Porque São Francisco não só manteve a vida, mas ele se tornou a própria oração. É dessa forma que ele conseguiu todos os dias alimentar essa verdade na vida dele. Né? Até tem um episódio engraçado de São Francisco, que ele está andando pela mata e eu gosto muito dessa passagem. Né? Ele olha assim a teia de aranha e a aranha ele vê que comeu a mosca e ele fica muito triste porque isso aconteceu. Mas não dá muito tempo, ele já sorri e fica alegre porque ele viu a beleza de Deus naquilo. Né? Nessa ação, pode-se dizer, inusitada, né, para ele, mas ele viu a presença de Deus. E é nesse processo, todos os dias, cultivar, né, a oração. Eu vejo muito da seguinte forma, é importante os estudos, né, é necessário os estudos da igreja, né, dos santos. É necessário a gente estar sempre em busca de conhecimento, mas é muito mais necessário a gente praticar. É muito mais necessário e é muito mais testemunho a gente ter a experiência de oração, a experiência da presença de Deus no dia a dia. E a gente vê muito nas nossas obras. A gente tem a todo momento isso e é algo que cada um tem que buscar cultivar. Isso eu falo nós frades, né, na missão, mas também vocês, né, no dia a dia de vocês, é buscar encontrar essa presença de Deus na experiência de cada um. Sim. Né, que cada um tem todos os dias. E hoje você, Frei Benjamin, você mora em uma cidade e o seu irmão em outra. Sim. E na sua cidade, que é? Bragança Paulista. Qual que é a sua atividade missionária hoje? Hoje lá eu estou no Hospital Universitário São Francisco, na Providência de Deus. Né, a gente tem esse hospital faz em torno de 12 anos. Né, e lá a minha função hoje é na parte administrativa. Né, eu acompanho a diretoria do hospital para que a gente possa encaminhar melhor, né, sempre estar em busca de melhoras. Mas também moro com outro frade, né, que é o Frei Tadeu, e ele fica mais na parte pastoral. Né, mas a gente sempre está tendo essa troca de experiências. Né. Eu, por estar na administração, não sou barrado de estar no contato, no leito, né, com o doente, com o enfermo, com o necessitado. Né. E já o Frei Timóteo, eu posso passar para ele explicar um pouco mais o trabalho dele, né, que é um pouquinho o oposto do meu. Né. Sim. Nos fale. Eu estou em missão no Hospital São Francisco também, como em Bragança, Hospital São Francisco na Providência de Deus. Lá não é universitário, mas é um grande complexo. É muito grande o hospital. Lá no Hospital São Francisco, na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, diferente do Frei Benjamin, eu fico mais na parte pastoral. E tenho minhas responsabilidades administrativas também, né? Não deixo de ter contato com a parte administrativa, mas não é tanto como a demanda do Frei Benjamin.
E lá, juntamente com outras comunidades religiosas que também trabalham conosco no hospital, nós ficamos responsáveis pela parte de espiritualidade do hospital. Tudo que envolve espiritualidade, momentos de oração, missas, celebrações, novenas, festividades, tudo que envolve a parte da espiritualidade, seja com o paciente, seja com o familiar, seja com o colaborador, é eu, junto com mais toda uma equipe de religiosos que ficamos responsáveis lá no Hospital São Francisco. E assim a gente desempenha, né, e desenvolve o nosso papel e vive o nosso carisma, né, nesse contato, particularmente que eu hoje vivo, né, nesse contato mais direto com o paciente, que o Frei Benjamin também não deixa de ter. Claro, ele se dedica mais à parte administrativa, mas ele também não deixa de ter a vivência ali do cuidar de Cristo no enfermo. Porque, como a gente estava comentando, é Jesus que nós temos que enxergar nessas pessoas. É Jesus que nós enxergamos nos pobres. Porque o enfermo é um pobre de saúde. É um pobre de saúde. Então, quando nós vamos cuidar dos enfermos, ali nós temos que ver o Cristo. O nosso primeiro chamado não é diretamente ao pobre, né? Ser franciscano não é diretamente atender aos pobres, é antes de tudo atender a Cristo que se encontra nos pobres. Né? Os pobres, digamos assim, né, se tornam caminho que nos levam até o Cristo. Um canal mesmo. É um canal. E eu estava pesquisando, tá, sobre a fraternidade. Eu gosto de pesquisar antes. E eu me emocionei muito com a história. Eu vi alguns vídeos do Frei Francisco falando sobre. E uma coisa que me marcou muito, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque eu acho que resume bem a essência de vocês, que é o logo. Como é que surgiu o logo da fraternidade. Porque eu acho que é exatamente isso, né? Não é simplesmente um ativismo, mas é colocar espiritualidade, colocar amor ali. Então, se vocês puderem falar um pouquinho. Sim, com certeza. A nossa cruz ela é muito peculiar, muito particular. Diferente, Sim, muito. Ela é uma seringa, né, com Cristo dentro. Pois bem, o surgimento dessa cruz, né, o Frei Francisco nos conta, foi lá atrás, lá em Jaci, na nossa cidade matriz, onde a gente tem a nossa congregação, né, onde no tempo ele cuidava, né, do pessoal, ele acolhia os que estavam em dependência química, né, os excluídos. E num dos pacientes que ele acolheu, ele estava com muita dificuldade, né, em impulsionar a veia do paciente, né, para injetar a medicação. Né, e nisso, ele já estava tentando várias e várias vezes. Né, e quando ele tentou mais uma vez, o paciente ele simplesmente falou para o Frei: Frei, não precisa mais. Você já injetou amor em mim. Que lindo. E o Frei Francisco, sim, muito forte. E o Frei Francisco contando, a gente fica imaginando, né? Ele disse que tudo parou em torno dele. Como se tivesse só ele e o paciente ali na frente. Só ele e aquela pessoa. E ele meio que parou no tempo. E ele falou: aqui surge o nosso logo. Né? Isso está retratado no vídeo, né? E então, por isso que o nosso logo, né, ele é a cruz e o Cristo dentro da seringa, né, justamente representando esse episódio que o Frei Francisco viveu. E se vocês perceberem, a seringa é vermelha, com o sangue dentro, e na ponta tem as gotas escrito amor dentro, que é justamente retratando todo esse episódio que o Frei Francisco viveu e que certamente nos move todos os dias, né, mostrando qual é a nossa verdadeira missão. Quer dizer, aquela pessoa assistida, ela encontrou Deus escondido dentro da seringa. Isso mesmo. Exatamente. Né? Sim. Naquela insistência do Frei Francisco em querer ajudar, né, a integridade física dela, mas aquela pessoa ela já estava curada espiritualmente.
E Deus trabalha tanto assim nesse espírito comunitário que, da mesma forma como a gente já comentou, né, que para a gente essas pessoas simbolizam Deus escondido para a gente também, né, no caso vocês para elas, é uma coisa assim recíproca, né? Óbvio que vocês estão lá para oferecer todo o apoio e suporte, mas eu tenho certeza que vocês também recebem muito, ganham muito com isso, né, da espiritualidade, do encontro mesmo com Deus através dessas pessoas, né? Sim, é como São Francisco, né? Quando ele vai e beija o leproso, muita gente acha que é ele que está acolhendo o leproso. Mas, na verdade, é São Francisco que é curado naquele momento. E assim, Frei, a gente acompanha, né, por exemplo, um podcast como esse, que a gente vê 2 freis, né, com o estereótipo de um frei, a fala calma, tranquila, suave, né? E a gente fala assim, nossa, é um poço de calma, de tranquilidade, né? Não se irritam nunca, não é? Meu Deus. Não tem nenhum problema, assim, de relacionamento entre os freis, é tudo Quem dera. lindo. Só quem viveu sabe. Florzinha, é assim, Frei? Não. Com certeza não. Somos ser humano de carne e osso Carne também. e osso. Carne e osso. Né? Engraçado que você comentando isso. Ontem eu fui me encontrar com uns amigos meus, amigo de escola. A gente foi reviver uns momentos. Que legal. E aí surgiu o assunto do dia a dia. Né? Aí eu parei e perguntei, gente, vocês têm momento que vocês surtam também? Porque assim, aí pro meu consolo eles também surtam, né? Pro meu consolo. A gente é ser humano, né? Mais que todos nós somos chamados a cada dia tá melhor, né? Tá melhorando, né? Não somos Gabriela, né? Nascer assim, você sempre assim, vou morrer assim. Não, a gente é chamado a sempre estar se aperfeiçoando naquilo que necessita, né? Em constante mudança. E com os frades não é diferente, né? A gente tem os nossos momentos que o nosso humano fala mais alto, a gente se irrita, a gente tem vontade de se pegar um no outro, né? E puxar cabelo. Por isso que tem cabelo curto. Por isso tem cabelo curto. Entendi. Né? Evitar. Mas... E aí eu comentava, né, com eles, eu falei, olha, graças a Deus eu vou carregando na semana, né? Meu nível de estresse ele vai carregando. Aí chega na sexta-feira, final de semana, né? Ainda bem que eu tenho uma capela do lado do meu quarto. Aí porque aí eu vou lá, eu choro, ali eu desabo, né? Graças a Deus eu ainda não gritei com ninguém. não joguei em cima de ninguém, né? Porque isso às vezes acontece, né? Isso às vezes acontece e... Ô, Frei, agora tá difícil para mim te chamar de Frei Timóteo, mas eu consigo. E aí o que acontece? A última vez que eu te vi pessoalmente, né, era o João e hoje é o Frei Timóteo. Essa mudança de nome, né? Por que muda o nome? A nossa mudança de nome, ela tem 3 pilares, né, que a gente pode tomar por base. Primeiro é o próprio Cristo, né? Quando Cristo chamava os 12, quando ele começou a chamar, né, a gente tem alguns exemplos de mudança de nome, né? O próprio Pedro, que antes era Simão, a partir de então passou a ser chamado Pedro. Saulo se tornou Paulo. E não só no Novo Testamento, né? Nós temos exemplos no Antigo Testamento. Sim. Abraão, Saras, né? Então, esse é um dos nossos exemplos, um dos nossos pilares, é o Evangelho. Tá. Um outro pilar é a tradição. É costume entre os papas, quando eles assumem o pontificado, trocarem o nome. Então, também esse é um outro nosso pilar que a gente toma por base para que aconteça a mudança de nome quando nós tomamos o hábito franciscano. E o terceiro ponto é o exemplo do nosso próprio fundador, o Frei Francisco. Quando ele tomou o hábito, o bispo que fez a vestição nele, ele olhou pro Padre Nélio na época e disse assim, olha, você não tem cara de Padre Nélio, você tem cara de Frei Francisco. Então, eu ia perguntar, são vocês que escolhem o nome ou não? Não. É o superior? Sim.
A gente recebe o nome religioso quando a gente ingressa no noviciado. Tá. Né? Então, Alguém escolhe por você. isso, Sim. o fundador. O fundador. Nosso fundador escolhe. Que legal. Né? E por que, Timóteo? Bom, esse é um segredo que até pra gente é escondido. Ah, vocês não sabem. Mas a gente fica sabendo de algumas coisas, o que a gente sabe, né, pelo menos o que eu sei, não sei da parte do Frei Benjamin, até onde eu sei é que se identificam características na pessoa, né, no Tá. frade. Ah. E E teve um Timóteo na ordem? Ou é o Timóteo da Bíblia? Não, é o Timóteo da Bíblia, Da Bíblia. da Sagrada Escritura, né? Tá vendo? Não é só na Fiel Pelicano que tem segredos. Exatamente. Lá- Exatamente. Tem. E o Benjamin também você não sabe. Não, mas se a gente parar para pensar, né, depois que a gente recebe o nome e começa a rezar em cima disso, e você volta na sua história, né, tudo que você vive, faz total sentido o nome que foi escolhido para você. Né, não só pelo aquilo que representa na Sagrada Escritura o nome, né, mas com as características daquele personagem na nossa vida. Né? E é bonito isso, né? O fundador olha para você e vê aquilo que você ainda não é. Sim. Sim. Mas que ele, pela graça da fundação que ele tem, ele consegue ver, né, o que vai acontecer. Então, ele vê um potencial na vida daquela pessoa, né? Muito bonito isso, não é? Sim. E isso é uma característica de fundador. É de fundador. Essa inspiração de olhar lá na frente, de já ver a mudança, O que você a coisa vai se pronta. tornar, né? O que você é em potência, né? É como Jesus, que passou na mesa de um coletor de impostos e viu Sim. Mateus, né? E que providência, né? Hoje a nossa principal figura aí, o Papa, né? Ser chamado de Papa Francisco, talvez seja até uma forma, né, de Deus suscitar realmente esse chamado, essa espiritualidade franciscana aí para o mundo, né? Sim. Que hoje acho que é a partir principalmente desse se despojar e viver a caridade que acho que a gente mais vai se encontrar e mostrar também Jesus para as pessoas, né? Sim. O Papa, ele é um verdadeiro franciscano. É, né? Ele é um verdadeiro franciscano. De coração. E ele fala isso, ele assume. Né? Ele assume esse amor pela espiritualidade franciscana, por São Francisco. Não é à toa que ele escolheu o nome Francisco. E ele comenta que quando ele estava para ser apresentado já oficialmente para a igreja, eu não vou me lembrar se foi Dom Helder Câmara. Não me lembro o cardeal que... Dom Helder Câmara, não me recordo se chegou a ser cardeal. Mas teve um cardeal que falou no ouvido do Papa, né? Não se esqueça dos pobres. Isso. Não se esqueça dos pobres. É. Então o Papa tem todo esse carinho Sim. por São Francisco. E ele também deu uma orientação aí para o Frei de vocês, não deu? Deu sim. Que inclusive foi lá no hospital do Rio de Janeiro que eu me encontro hoje. É uma graça muito, muito grande que eu tenho de estar vivendo lá. E estar passando por onde o Papa passou. O Papa passou lá. Sim, o Papa Legal. passou por lá. Aquilo que ele usou, a cadeira que ele sentou, a gente tem guardadinho. Que legal. É uma fita. Legal. É uma relíquia, assim. Que bacana. Nossa Senhora. Que legal. E aí, falando da mudança de nome, né? Nós estávamos falando sobre essa visão do fundador, né? Que o fundador olhou para o João e falou, não, tem muito mais do que isso. E o fundador acaba visualizando, né, aquilo que ele se tornará. Faz 3 anos que vocês estão na fraternidade? Isso. Tá. O que mudou? Nossa. Porque não mudou só o nome, né? Não. Mudou tudo. Mudou tudo. O que Tudo. mudou em vocês? Na personalidade, no comportamento, no interior? Essas mudanças, né, elas são muito peculiares de cada um. É por isso que a gente tem dentro da igreja o período do noviciado. É um período de reflexão, é um período de interiorização. Né, você se confrontar principalmente com os seus defeitos. Né, por quê? Principalmente porque a gente vive vida comunitária. Eu não posso me manter o mesmo e querer que o outro mude conforme eu vivo. Sim. Né? E isso entra dentro daquilo que é viver para o próximo. Né? Então, as mudanças que ocorrem nas nossas vidas, seja mudança na questão espiritual, né? No jeito de rezar, no jeito de orar, seja nos comportamentos, nas palavras que falam,
todas essas mudanças elas vão sendo lapidadas, né? E a formação não termina no noviciado. Permanente. Todos os dias a gente busca mudanças, todos os dias a gente se confronta com nós mesmos. Sempre tem alguma novidade que Deus mostra para nós, né? E a gente tem que buscar compreender, acolher e tentar agir diferente. E a Miriam falou, né, o que mudou em vocês? E mudou também a visão que vocês tinham, assim, de Jesus mesmo, da espiritualidade, tipo assim, através da caridade mesmo, talvez uma... Porque no livro, né, a gente fala sobre... Tem um capítulo que se chama Deus é Feliz, porque muitas vezes a gente é acostumado, né, com imagens de um Jesus ranzinzo, de um Deus que pune, que castiga, e às vezes a gente... Bravo, né? Exato, e às vezes a gente não consegue ter essa vivência da alegria mesmo, né, através da espiritualidade. E eu imagino que vocês vivenciem momentos assim de profunda dor, né, com as pessoas ali que vocês lidam todos os dias, mas... em contrapartida, eu tenho certeza que vocês vivem esses momentos de alegria fraterna, de alegria com o próprio Jesus. Sim. Então, para vocês, mudou também essa percepção assim que vocês tinham do próprio Cristo? Com certeza. Principalmente no tempo do noviciado, como o Frei Benjamin estava falando. O noviciado é um tempo de graça, é um tempo de provação, de provar, de experimentar o carisma e experimentar a novidade de Deus, o novo de Deus na nossa vida. Então, quando nós nos abrimos e fazemos a experiência do noviciado de fato na nossa vida, a gente conhece, a gente passa a ver Deus de uma forma diferente, passa também a enxergar a alegria, a felicidade desse Deus que muitas vezes é retratado como um juiz, como um pai ranzinza, um pai que julga, um pai que condena, né? Então, não só aquilo que nós recebemos no noviciado, em termos de formação, em termos de estudo, mas principalmente a experiência, o toque com o exercer a caridade, seja dentro de casa, dentro do convento, dentro com os frades, dentro da fraternidade, mas também fora, com as pessoas, seja com os mais pobres, seja com os colaboradores que atuam nas obras conosco. Então, a transformação, ela se inicia principalmente ali no noviciado. Mas, quando a gente sai desse período formativo, né, a formação continua e a gente passa a ter esse contato mesmo ali, corpo a corpo, essa experiência mais palpável, mais concreta do dia a dia, a gente começa a conhecer de uma forma mais próxima, né? Começamos a entender que Jesus ele se coloca do nosso lado, né? Ele está aqui. Ô Frei, e como que foi a sua descoberta vocacional? Nos conta essa história. Bom. Depois a gente passa pro Frei Benjamin. Vamos lá. Eu nunca imaginei ser frei, nunca imaginei ser religioso, nunca passou pela minha cabeça. Desde pequeno, uma das coisas que eu mais gostaria de ser, né, meus pais... Acredito que minha mãe vai saber falar melhor, que eu conversava mais com ela. Uma das coisas que eu gostava muito era de desenhar. Então, mais pequeno, até ali por volta de uns 12 anos, eu queria desenhar, eu queria ser designer gráfico, né? Trabalhar com arte. E depois veio outras ideias na cabeça, a gente foi crescendo, até que ali por volta dos 14 anos veio o chamado. Foi uma experiência que eu tive com Cristo, né? Não sei explicar, não sei falar, foi uma experiência que eu tive com Jesus. Algo que eu posso colocar para que fique mais visível, eu me identifico muito com a experiência de Mateus, o chamado de Mateus, né? O zelota, o cobrador de impostos. Essa experiência fala muito da minha experiência de chamado. Então, foi num momento de oração que a gente estava participando lá do grupo de jovens da São Judas, a paróquia que nós frequentávamos aqui na cidade de Jaú. E ali eu tive essa experiência e desde então... Ficou em uma inquietação. Sim. E aí né, eu comecei a nutrir, a alimentar essa inquietação, a buscar, né, a ir atrás. O que era isso? Onde que isso ia se concretizar?
eu não sabia como ia ser, de que forma ia ser, para onde eu tinha que caminhar. Eu fui dando passos. E, claro, com o auxílio e a graça do nosso Deus, sempre em oração, pedindo que Ele mostrasse, que Ele iluminasse, que Ele fosse dando sinais. E um grande sinal que Ele deu na minha vida está aqui na minha frente, a Miriam, né? E toda a comunidade fiel pelicana. Eu sou muito grato a toda a comunidade, mas de forma muito especial a pessoa da Miriam, que foi uma mãe espiritual na minha caminhada e ainda é até hoje. Tenho como uma grande mãe espiritual. Não vai me fazer chorar, Frei. Eu ia falar, tô vendo uma lagriminha aí, Miriam. Vai ficar feio. Então, a Miriam foi um dos grandes sinais que Deus colocou na minha vida. Claro, junto com outras pessoas que fui crescendo, fui buscando, fui alimentando esse chamado. E foi um vídeo que nós fizemos com o Frei Joel, que você conheceu não foi? Foi num vídeo com o Frei Joel. Na verdade, a fraternidade foi ali, a partir daquele momento. Mas, curiosamente, sem eu ter essa noção, né, Frei Benjamin, antes disso, um ano antes, a gente tinha tido um contato, mas nem lembrava, com a fraternidade através do Frei Jerônimo. O Frei Jerônimo é outro frade nosso, aqui de Jaú também, que passou pela nossa paróquia e deixou um folheto lá. Mas não, pra gente... O vento sopra onde quer. Isso mesmo. Você só ouve o ruído. Né? Isso mesmo. É o sopro de Deus, né? E aí foi com o Frei Joel, né? Foi a partir daquele vídeo com o Frei Joel. Foi uma live. Foi uma live. Foi uma live. Que o Frei Joel, se eu não me engano, ele falava bastante sobre o barco hospital, sobre a missão dele. Exatamente. Ali a gente começou, no caso fui eu, né? Depois o Frei Benjamin entrou, ele vai falar um pouquinho. A ter esse contato maior com a fraternidade, a conhecer de verdade a fraternidade. Foi ali. E aí o Natan, na época, ouviu falar da fraternidade e também sentiu o mesmo despertar vocacional. Isso mesmo. E é bem pouquinho mesmo que eu vou falar, porque não tem... Foi bem direto a minha... Direto e reto. Foi que nem Mateus também, né? Vem, levantou e foi. Eu sempre tive, assim, na minha caminhada, o desejo, né, por fazer mais dentro da igreja. Até então eu fiz acompanhamentos com a Ordem Premonstratense aqui em Jaú, né? Fiz encontros, participei de todo o processo vocacional, mas aí entrou o período que eu me passei na faculdade, né? E eu disse um não determinado. Não é isso que eu quero, não é agora. E era a faculdade de... Informática biomédica. Meu Deus. Específico, né? Específico. Fiz todo o processo da faculdade, me formei. Só que no último ano, né, teve esse evento do Foi até o último ano. Sim, eu me formei, terminei a faculdade. E no meu último ano de faculdade teve esse evento que o Frei Jerônimo veio para a nossa cidade, né, veio para Jaú, onde ele tinha acabado de se ordenar sacerdote. E ele veio celebrar uma missa na paróquia São Judas. Aí eu lembro até hoje, aquele mar de gente marrom, assim, entrando dentro da... Aquela revoada. Entrando dentro da igreja, né? E você fica assustado. E aí foi que ele deixou o folder do barco hospital, né? E daí passou. Aí não tocamos mais no assunto. E teve um dia que o Frei Timóteo ele já estava fazendo acompanhamento vocacional e eu, do nada, perguntei para ele o que era, né? Aí, bem aleatório mesmo. Foi mesmo. E ele me falou, me explicou, e eu falei, sim, eu vou também. Uau. Foi bem dessa forma mesmo, bem espontâneo, bem na liberdade. Aí a mãe teve que ir trabalhando essa dupla despedida. 2 de uma vez. Eu vou chamar a mãe aqui daqui a pouco. A mãe, o pai e a irmã. Vai lá, passar um batom. Tô brincando. E aí, hoje vocês estão lá. E também esse podcast pode ser, de repente, uma ocasião para outras pessoas, assim como outrora João conheceu a fraternidade através da live, de repente alguém está assistindo esse podcast, está falando, uai, parece que está acontecendo um negócio no meu coração aqui. Como que é esse processo de descoberta vocacional? De repente, é somente o ramo masculino ou tem o feminino? Tem o feminino também. também. Tem o feminino também, tá. Então, de repente... E tem o leigo também. Olha, tem o leigo, tá? Todo Aqueles que não mundo. querem... É para todo mundo, né? Aqueles que não querem
Muito bom. vestir o hábito, né, vestir o véu. Tem também a parte leiga. E esse leigo também pode ser casado? Pode ser casado. Então é para todos. Para todos. Então, de repente, a pessoa nesse podcast está se identificando, mas não conhece, quer conhecer mais. Como que funciona essa questão dessa aproximação com o carisma da fraternidade? Bom, vou tomar a frente, né, porque eu acredito que é mais que uma obrigação minha, porque lá no Rio de Janeiro eu sou um dos representantes da equipe vocacional da fraternidade. Olha aí. Então, como é que é essa questão da fraternidade? Mas antes primeiro vem o chamado. Né? O chamado é algo bem íntimo, algo bem entre o chamado, o vocacionado, a vocacionada e o próprio Deus. Né? É uma experiência, é um encontro. E como a Miriam colocou, né, é uma inquietação. E assim, não é um processo que acontece da noite para o dia. Não é algo que a gente... não, já sei, né, é aqui. Não é assim. É uma inquietação que a gente vai buscando, né, Deus vai tocando no nosso coração a conta-gotas. Né? A conta-gotas ele vai cultivando o chamado, o florescer da vocação no nosso coração. Mas voltando para a fraternidade, como que se dá dentro da fraternidade esse processo? Dentro da fraternidade, hoje nós temos, primeiramente, o primeiro contato, ele se dá nas comunidades de missão. Nós, primeiramente, direcionamos o vocacionado, a vocacionada, para que eles tenham uma experiência na prática do que é ser um franciscano, do que é ser uma franciscana na providência de Deus. Porque é um chamado bem peculiar. Né? Como outras congregações, como outras famílias e outras comunidades. Né? Cada uma tem o seu carisma. Então, é importante que tenha esse primeiro contato com o carisma, com o que é ser um franciscano, uma franciscana na providência de Deus. Tendo tido esse primeiro contato, não só uma primeira vez, mas a gente vai alimentando isso, né? Faz uma visita, faz outra visita, faz outra visita. O segundo passo vem da pessoa, né? O segundo passo vem do vocacionado e da vocacionada. Não, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer um pouco mais. Aí entra a etapa opcional do aspirantado. Na fraternidade, o aspirantado é opcional. Né? O que seria o aspirantado? Aquele que se sente chamado, aquela que se sente chamada, ela passa a viver de forma integral na comunidade junto com os freis e com as irmãs. Não é mais uma experiência de passar alguns dias, mas é uma vivência direta. Como se fosse um estágio. Como se fosse um estágio. É claro que não tem as obrigações de um religioso ou de uma religiosa consagrada, porque ali está conhecendo, os primeiros passos. Então, essa etapa do aspirantado que é opcional. Terminada essa etapa, vem aí a primeira etapa obrigatória, que é o postulantado. O postulantado é o período que já começam a se dar passos mais maduros em direção à vocação, ao chamado. Aí sim, aí já começa a ter uma certa responsabilidade de quem está buscando um compromisso de vida, de quem está buscando realmente responder a um chamado de Deus na sua vida. Então, o vocacionado, a vocacionada, ele se desloca até a nossa casa-mãe, né, lá em Jaci, fica no interior de São Paulo, e lá dá-se início ao processo formativo. Ali sim, com estudos, mas também com a vivência do carisma na prática. Né? Claro, esse período da formação ele é mais de estudo mesmo, né? Mais formativo, mas também tem o contato com a prática, né? O carisma ali na missão. Postulantado, 1 ano, e depois o noviciado, também mais 1 ano. Né? Que o noviciado é o que a igreja pede. Né? A igreja pede 1 ano de noviciado canônico. E ali é onde o vocacionado, a vocacionada, ela vai beber e experimentar do carisma. É o tempo da graça, é um tempo muito especial que nós temos. E ali terminou o período do noviciado também em Jaci, também lá na nossa casa-mãe. É em Jaci isso. Em Jaci. Entendi. Em Jaci. Postulantado e noviciado é em Jaci. Em Jaci. Terminado o noviciado, se há uma resposta positiva do vocacionado e da vocacionada, e também por parte daqueles que avaliaram a sua caminhada dentro da fraternidade, no final do noviciado se professam os votos.
né? A pobreza, castidade e obediência. E aí se inicia o período do juniorato, que vai se estender até a profissão dos votos perpétuos, né? Que canonicamente, né, dentro das leis da igreja, se estende de no mínimo 3 anos e no máximo 9 anos depois da primeira profissão. Então esse é a caminhada vocacional que nós fazemos dentro da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Certo. Então, a pessoa que está acompanhando aqui e, de repente, ela quer ter um primeiro contato, conhecer, a gente vai deixar nas descrições aí um contato, né? Não sei. Depois a gente conversa e deixa aí esse contato, a pessoa entra em contato para estar conhecendo, isso, né? Isso. E aí vocês falaram que tem 74 obras no Brasil, mas tem fora do Brasil também, né? Também. Sim, temos missão também no Haiti, né? Desde que teve aquele terremoto, a gente está lá. Né? Então, a gente tem um trabalho social lá, onde a gente ajuda a comunidade. Hoje são mais de 40 mil haitianos ajudados. Nossa, meu Deus! Né? Então, é um trabalho social lá, principalmente na parte da evangelização, na parte também alimentação daquele povo que é bem sofrido. Né? Lá a gente tem um projeto bem legal, que é uma padaria, onde os frades, eles, junto com os formandos, porque lá temos uma comunidade de formandos também, de haitianos, eles produzem pão e dá esse pão para as mulheres, para as mães, venderem, e toda a renda são delas. Que legal. Que legal. Né? E também temos a missão em Portugal. Portugal, na cidade de Braga, a gente tem um hospital chamado O Poverelo, que é o pequenino, né, a tradução, onde lá é um hospital onde se tem cuidados paliativos. Né? É um cuidado mais específico, onde busca dar mais dignidade para as pessoas. Show de bola. Isso. E a gente chega em Portugal, não foi tanto pelo hospital. O hospital ele acabou vindo de brinde aí nessa missão. Qual que é o intuito da gente estar em Portugal? Nós temos um patrono da fraternidade chamado Padre Albino. Na verdade, ele é bem-aventurado. Sim, né? sim. Venerável, perdão. Venerável Padre Albino. E foi um homem, um sacerdote que veio de Portugal e desenvolveu, inclusive passou por Jaú. É mesmo? Passou por Jaú. Olha. Né? E passou por várias cidadezinhas aqui do interior de São Paulo e foi parar em Catanduva. Em Catanduva, ele desenvolveu uma série de atividades com a população, principalmente os mais carentes ali da cidade de Catanduva. E criou-se, né, a fama de santidade na cidade a respeito do Padre Albino. E essa devoção foi se espalhando, tanto que quando ele morreu, ele ficou 3 dias sendo velado na matriz da cidade que ele construiu, junto com a comunidade. E dia e noite, 24 horas, pessoas indo visitar, tendo que ficar polícia, corpo de bombeiros para conter a população, tamanha era a quantidade de pessoas. E só que o Padre Albino não era conhecido em Portugal. Nossa. Ele era um português, vindo de lá para cá, mas ele fugiu de lá porque a igreja estava sendo perseguida. Né? Se não me engano, foi no ano de 1917, se não me engano. Fugido de lá, veio para cá, mas ninguém conhecia ele lá. Ninguém conhecia essa fama de santidade que ele teve aqui. Então a gente vai com esse intuito de levar a história de Padre Albino de volta para sua pátria. Tanto é que aos finais de semana os frades eles saem, né? Durante a semana ficam no hospital. Aos finais de semana eles têm um trabalho de sair cada final de semana em uma paróquia, divulgando a história e a devoção a Padre Albino. Que bonito. Que lindo. É muita coisa, né? Para um podcast só, né? A gente precisaria assim, de um podcast de um dia, né? Para conversar tudo que a gente quer conversar. Mas aí você que está com o seu coração aquecido, né, por esse podcast, entre no site. Tem site? Tem site. Como que é o site? franciscanosnaprovidencia.org. Isso, para você conhecer todo o trabalho, né? Isso. E aí, eu não posso finalizar esse podcast, que já chegou ao fim. Nossa, passou rápido. Passou rápido demais. Sem falar, né, da família, sem falar da mãe e do pai. Eles estão fazendo assim para mim. O diretor, se eles vierem atrás, assim, dá para pegar a câmera ou é só quem está sentado? Dá? O diretor assim comigo. Meu Deus, Miriam.
Mas dá, então. Porque, assim, papai e mamãe foram grandes responsáveis por essa linda vocação de vocês. Com certeza. Né? A gente não pode tirar a importância da família que deposita a semente da vocação no coração da criança e do adolescente, incentivando tal criança e adolescente a ter uma caminhada cristã. Né? Então, tem uma passagem de Atos dos Apóstolos que Filipe ele é conduzido a uma estrada pela ação do Espírito Santo, e lá naquela estrada passa um eunuco etíope. E ele era um estrangeiro, ele não era do povo de Deus, judeu, né? Ele era etíope. E ele estava folheando o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito suscita em Filipe a moção de chegar perto desse eunuco. E Filipe se aproxima do carro dele e fala assim: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco fala assim: não, como que eu vou entender se ninguém me explica? Né? E aí Filipe evangeliza aquele. Então, assim, essa necessidade da evangelização do pai e da mãe, né? Porque se tivesse sido uma criação pagã, vocês não teriam conhecido Cristo e vocês hoje não seriam freis, né? Então, a gente tem que dar os créditos a eles. A Mariana está aí também? Então, vem aqui todo mundo, vocês não precisam nem falar, só aparecer para o povo conhecer essa família santa, maravilhosa. São pelicanos, viu? Tá bom? São pelicanos. Os 3 são pelicanos, tá? Porque eles são colaboradores dos retiros. Eu tô só assim num trabalho intensivo de levar esse homem de Deus para os retiros. Agora, assim, sem nenhuma pressão, você é convidado a participar conosco. Mas vai chegar a hora. Mas esse grande colaborador nosso, sempre nos ajudando na obra e na missão, que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês continuem sendo essa família santa que vocês são. E a gente vai agora encerrar esse podcast. A gente sempre encerra com uma oração, né? Mary, quer falar alguma coisa? Eu queria mais uma vez agradecer a nosso patrocinador aqui, Renove Concept, vestindo mulheres de todas as idades, com estilo, conforto e bom gosto, envios para todo o Brasil. Também agradecer ao nosso patrocinador que quis se manter no anonimato. Anônimo. Exatamente, porque com certeza fez toda a diferença aí pra gente. E agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Né? Convidar você que está assistindo a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. Se tiver interesse em adquirir o livro, vai ter um link ali embaixo para você adquirir o livro também. E nós vamos rezar por essa fraternidade e nós vamos rezar por essa família, né? E por todas as famílias. Que as famílias possam ser esse celeiro de vocação. Amém? Amém. E eu acho que isso entra muito no que a Maria comentou bem breve, né? Se Deus é feliz. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é por que Deus não seria feliz? Exato. Né? Exatamente. A gente tem tanta dificuldade no mundo, né? As pessoas passam por tantas dificuldades, mas a nossa experiência de vida, são as nossas ações que revelam que Deus é feliz. E nós vemos a felicidade de Deus, por exemplo, nessa cena que a gente está vendo agora, né? Na vocação desses meninos, né, com muita fertilidade, mas também na família, né? Porque é na felicidade da realização do casal que tem a alegria de ver filhos consagrados, né, que doam toda a sua vida, né? Essa é a felicidade de Deus, né? E que Deus possa cada vez mais ser feliz na nossa vida. Tem uma frase de um santo que diz assim, ó: a nossa vida é um presente de Deus e o que nós fazemos dela é o nosso presente a Ele. Vamos rezar então essa Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora, tudo que nós falamos aqui, essa fraternidade, a comunidade fiapolicana e todas as famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente invoca os dois para eles não ficarem com ciúmes, né? Nem o Francisco nem a Teresinha. Isso aí. Meninos, muito obrigado pela ilustre presença. Tô Tá chorando. chorando. Olha aí.
É isso, né? Deus escondido, O né? choro tem que ficar para depois, Mary. Não dá. A alegria vem pela manhã. Então, a nossa grande honra e alegria de ter vocês aqui conosco. E todas as vezes que vocês vierem visitar a família, fala para a gente marcar aqui e continuar a prosa. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a fraternidade, a vocação de cada um. E Deus abençoe você que está em casa. E nos vemos no próximo podcast, se Deus quiser. É isso aí.